1 Timóteo 6, 3 até o versículo 10, dizem assim esses versículos: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, vocês já sabem que o tema do nosso ano é, qual é? Mordomia. E você que recebeu a agenda, cada mês nós vamos abordar um aspecto a respeito de mordomia. Iniciando o mês de março, os irmãos percebem aí já no boletim que o subtema do mês de março é preciso aprender a viver satisfeito. Porque de fato o dinheiro não é o maior problema. O problema maior é o quão satisfeito você está com aquilo que você tem, com aquilo que Deus tem lhe dado. E não é só com dinheiro também, porque tem muita gente, por exemplo aqui, mulheres, esposas, que olham e pensam, puxa, o marido da outra que é bom. Ou ao contrário, né? O marido olha para outra, puxa, olha isso que é esposa, olha como ela trata o marido, ou como ela cuida da casa. Ou filhos olham para os outros pais, eu queria tanto que aquele fosse o meu pai. Então o assunto não tem a ver com dinheiro necessariamente. A questão é o quão contente, o quão satisfeito eu estou. Deixa eu fazer uma separação. A palavra contente parece que não nos ajuda muito na nossa língua. Você está contente? Eu estou. Por quê? Me contaram uma piada que você, olha, nem sabe. Isso não é contente, não é as coisas que te fazem rir, mas é a noção interior de paz, de contentamento, de você estar tranquilo, como se não precisasse de nada mais. Isso aqui é a melhor definição daquilo que é contente? O nenê quando acaba de mamar. Já viram aquela carinha? Começa a rir à toa, vai fechando os olhinhos. A mãe acha que está rindo para ela, mas não é, porque ele está satisfeito. Quando cresce mais, obviamente, é claro que ri para a mamãe, não é? Mas o próprio senso de satisfação, desde pequenininho, gera o sorrir, estar satisfeito. Mas o contrário também é verdadeiro. Algumas pessoas dizem assim, olha, hoje eu estou com um mau pressentimento, acho que alguma coisa de ruim vai acontecer. Você não tem sexto sentido, por mais que dizem que as mulheres tenham. Você não tem um radar, você não tem uma bola de cristal, você não tem um dom profético, em que você vai adivinhar o que vai acontecer, porque você nunca prevê o que é bom, né? Geralmente a previsão é do ruim, é do maligno. Na verdade, essas expectativas interiores reflete uma falta de confiança interior naquilo que acontecerá nas próximas horas ou quem sabe nos próximos dias. Esse mau pressentimento, na verdade, é o melhor sinônimo da falta de contentamento. As coisas não estão bem, eu não estou sentindo que as coisas estão bem. Eu estou precisando de alguma coisa e pode ser que algo de ruim aconteça a qualquer momento. É aquela sensação de descontrole, não há ninguém tomando conta, por isso eu posso pisar num buraco e afundar a qualquer instante. Paulo, retomando aqui algumas coisas que você já sabe, o apóstolo Paulo escreveu
a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso. E lá ele tinha alguns problemas relacionados a ensinos heréticos, pessoas que estavam ensinando a igreja coisas ligadas a fábulas, alegorias, que tentavam tirar a igreja do centro, que é a palavra de Deus. E ele começa então a estabelecer quais são as características dos bons líderes e dos maus líderes. E aqui nesse caso, a partir do versículo 3, por isso que eu fiz questão de ler a partir do versículo 3, ele vai dizer que um mau líder, uma característica do mau líder, é que o cara gosta de dinheiro. E mais do que isso, o mau líder, ele vai fazer uso da religião para ficar rico. E é aí que entra o apóstolo Paulo, dizendo o seguinte, que existe sim uma grande riqueza, mas não é quando você usa a piedade para ganhar dinheiro, mas a grande riqueza é a própria piedade. O que é a piedade? É o viver santo, uma vida agradável a Deus, desejo de adorá-lo, viver de acordo com aquilo que Ele expressa na sua palavra, orar, ter comunhão com os irmãos, ajudar os outros no momento de necessidade. Todas essas coisas que eu acabei de falar formam o todo daquilo que é piedade, e nesse é o verdadeiro lucro. Em relação a dinheiro, vida financeira, seja feliz com o que você tem, com o que Deus tem lhe dado, mas não ache que o vil metal, não ache que o dinheiro, aquilo que você tem no bolso, que essa é a sua riqueza, porque o crente nunca pode olhar para o dinheiro como sendo a sua riqueza. A piedade é a riqueza. E ele vai desenvolver esse tema então. Sabe por quê que a piedade é a riqueza e não o dinheiro? Sabe por quê? Porque em primeiro lugar a vida é passageira. A gente sempre se lembra nessa hora da história de Jó, não é? Jó, os irmãos estão carecas de saber dessa história, alguns mais do que outros. Jó, de uma hora para outra, ele perde tudo que tem, perde os filhos. Só não perde a mulher, essa fica buzinando no ouvido dele o tempo todo. Jó, quando recebe a notícia de que perdeu tudo, ele diz assim: eu saí nu do ventre da minha mãe, e eu vou voltar à terra sem nada. Deus dá, Deus tira. O que mais? Bendito seja o nome do Senhor. Tem gente, eu já ouvi esse argumento, que olha para essa história de Jó e diz assim: está vendo como a Bíblia é cheia de mentiras e fábulas? Como que pode alguém reagir dessa forma? Só pode ser mentira, só pode ser uma fábula. Da mesma maneira que existe fadas, que existe dragões, princesas presas em castelos, em torres de castelos, existe também alguém que reage dessa forma. Você acha isso? Como que pode alguém que perde tudo e bendizer ao Senhor e reconhecer que ele nasceu sem nada e vai morrer sem nada? Sabe por quê? Quando você reconhece onde está a fonte de alegria dessa pessoa. Se a sua fonte de alegria está no dinheiro que você tem, hoje você está mais alegre, amanhã você está menos alegre, depois você está... Aliás, você começa o mês um pouquinho alegre e a sua alegria vai diminuindo conforme o mês vai acabando. Não é assim? Porque as contas vão chegando e você percebe que falta mês, sobra mês no final do seu salário. Se a sua alegria está vinculada àquilo que você tem, com certeza você vai viver um turbilhão gigantesco. Essa vai ser uma vida de sofrimento. Uma das características de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda. Não há nele nem sequer sombra ou variação de mudança, conforme diz a Bíblia. Se a sua alegria está no Senhor, se o meu socorro vem do meu Senhor. O conjunto masculino cantou o Salmo 121, em que fala que, embora existam perigos nos montes, o meu socorro vem do Senhor. Ele guarda a minha saída, Ele guarda a minha entrada. Por que eu não vou ficar alegre? Por que eu não vou me sentir contente e satisfeito? Quando eu localizo a fonte perfeita de contentamento, eu sou capaz de cumprir aquilo que diz
o que nós cantamos agora há pouco, que é fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. E é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir. Nossa vida é passageira, irmãos. Jó pôde entender isso. Quando nós recebemos uma notícia que temos uma grande dívida para pagar, se nós somos muito ricos, aquilo não nos sobressai, aquilo não nos espanta, aquilo não tira o nosso sono. Eu recebi lá uma multa de R$250, mas se eu ganho sei lá quanto por mês, isso não vai tirar o meu sono. Eu sei que meu Deus é rico, eu sei que Ele cuida de mim, eu não preciso me deixar guiar pelas circunstâncias, no sentido de que nada me desanima ou nada pode tirar o meu sossego. É Deus que cuida de mim. A vida é passageira. O maior lucro é a piedade, porque a vida é passageira. Quando a gente vê naqueles museus, quando a gente vê na televisão, nós vemos ali os faraós e muitas outras entidades poderosos que queriam ser enterrados com os seus tesouros. Para nada servia, a não ser hoje enfeitando os museus. O maior lucro, irmãos, também é a piedade e não o dinheiro, porque as nossas necessidades são poucas. Sinceramente, irmãos, pense consigo mesmo, o que é necessário para você estar vivo? O que é necessário? É necessário um carro do ano para você estar vivo? É necessário que você faça uma viagem por mês ou por ano para você ficar vivo? Paulo diz a Timóteo o seguinte: olha, se você tiver o que comer e com o que vestir, você deve já experimentar a plena satisfação. Pensem no povo de Israel no deserto. Eles deveriam experimentar isso de qualquer maneira, porque no deserto não se planta nada, no deserto não se colhe nada, e a cada dia Deus fazia chover o maná sobre eles e passar as cordonizes pelo arraial, de maneira que eles tinham alimento todos os dias. Quando Jesus Cristo nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar dependendo de Deus a cada dia para as necessidades principais, essenciais. Ele disse o seguinte: você, quando orar, diga: o pão nosso, do quê? De cada dia nos dai hoje. Percebam a ênfase, irmãos, quase que uma redundância: cada dia hoje. Não fique preocupado com as coisas de amanhã. O André, aqui na direção do louvor, lembrou isso, que Jesus Cristo virou para a sua plateia dizendo: gente, são os ímpios que se comportam dessa maneira, são eles que são ansiosos em relação ao dia de amanhã. Vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tendo a convicção de que todas as coisas vão ser acrescentadas a você. Nossas necessidades são poucas. Jesus Cristo mostrou isso com a sua própria vida. Onde foi que o nosso Mestre Redentor, Salvador, nasceu? Foi num palácio? Foi numa estrebaria, cercado de animais? Seu primeiro berço não foi de ouro, mas foi ali a manjedoura. Tem muita gente que acha que manjedoura é um tipo antigo de berço. Manjedoura não é um tipo antigo de berço. Manjedoura é onde é o manjare, é onde os bichos tomam água ou comida. É um pedaço de madeira comprido onde se põe ração. Isso é manjedoura. E para que Jesus nascesse, uma delas ali foi limpa por Maria e José, colocado palha dentro dela, para que o nosso Redentor, o nosso Salvador, nascesse ali, fosse posto ali. Aquele foi o seu primeiro bercinho.
Nossas necessidades são poucas. Se no seu nascimento ele experimentou a simplicidade, na sua morte muito mais, porque ele morreu em morte de cruz. Não houve ali, como havia em muitos ofícios de generais ou reis ou príncipes, um cortejo e cavalos e flores. Houve uma cruz destinada aos piores, a cruz que representava vergonha. Meus irmãos, como nós somos mundanos, como nós temos a capacidade de transformar o supérfluo em essencial. Como nós não percebemos que uma das coisas que o diabo fez no jardim do Éden foi semear a semente da insatisfação. Eva, Adão, não se sintam satisfeitos com o que Deus deu a você. Procurem mais, vão além, vão adiante. Essa é a grande tendência nossa, de transformar o supérfluo em essencial. E tem tanta coisa supérflua, meus irmãos, tanta coisa supérflua. A televisão está dizendo para você, agora a internet, não é? É impressionante. Eu tenho acordado, eu e a Suênia temos acordado com dor nas costas. O nosso colchão foi presente de casamento. Tem 15 anos. Aliás, foi presente de casamento do pastor Marco. Cadê a Bruna? Eu vi a Bruna por aí. Foi presente de casamento do pastor Marco. E aí eu estava olhando lá na internet preço de colchão. Irmãos, é impressionante. Todo site que eu acesso aparece propaganda de colchão agora. Eles têm um mecanismo de saber quais são suas necessidades, o que você está pensando, do que você está precisando, até e-mail sobre colchão eu estou recebendo. Deve ter uma deidade internetica aí que fica adivinhando qual é a nossa, eu não sei. Mas o fato é de que o mundo está dizendo a você, consuma, tenha. Há pouco tempo, hoje em dia não há mais propagandas ostensivas de cigarro na televisão, né? Mas há pouco tempo a gente via isso até, não só nas coisas supérfluas, mas as coisas que te fazem mal, não é? Os bordões, né? Galaxy, o sucesso, Hollywood, o sucesso, o cara lá surfando, né? Como se o cigarro ajudasse o cara a surfar melhor, né? Marlboro, aqueles cavalos lindos, tal, né? Então você vai fumar Marlboro e você vai ali cavalgar aqueles cavalos, uma coisa assim, uma classe a mais, questão de bom senso. Todos esses são slogans de cigarro. E o que os caras fazem, aliás, isso faz ainda hoje com propaganda de bebida. Eles vão ligar alguma coisa completamente desnecessária a uma necessidade básica sua. Por isso que mulher nua, bebezinho e animais vendem qualquer coisa, porque isso desperta em você desejo de ser aceito, ou desejo sexual, desperta em você o senso de beleza, de cuidado, coisas que são essenciais. Qualquer coisa ruim ligada a alguma coisa essencial se parece com uma coisa essencial, mas não é. Não é. E aí você está lá olhando aquelas coisas lá, ou celular novo, né? Para quê? Eu só tenho 38 pares de sapato, eu preciso de mais um. Não é verdade? Eu comprei uma bolsa de um tom de marrom, que eu só tenho 8 bolsas diferentes de tons de marrom, que não é igual aquele, eu preciso de uma bolsa desse tom de marrom, parecido com aquela calça, com aquele vestido que eu comprei. Percebam, irmãos, e aí você vai ficando angustiado, porque não tem aquilo que não é essencial. Mais uma vez, queridos, não há nenhum problema em ter.
E mais, não há nenhum problema em ter dinheiro. O que Paulo está dizendo aqui ao seu filho Timóteo é o amor ao dinheiro, é a busca pelo dinheiro, é o coração entregue a essas coisas. Isso não é riqueza de verdade, esquece isso. Riqueza de verdade é a piedade. Viva contente, porque essas coisas que você acha que são tão importantes, não são importantes. Você consegue viver muito bem sem elas. Aliás, essa questão tem influenciado até mesmo os planejamentos familiares. Quantas vezes eu não tenho ouvido um pai ou uma mãe dizer assim: eu não vou ter mais um filho, porque ter filho hoje em dia é muito caro. Como que depois eu vou pagar a escola para ele, vou dar uma boa condição de vida para ele? Você acabou de transformar o supérfluo e essencial. Seu filho não precisa de nenhuma dessas coisas que você acha que você precisa dar. Ele tem as mesmas necessidades, as mesmas poucas necessidades que você. Necessidades essas que Deus prometeu que nunca lhe faltariam. Sabe por que a piedade também é a melhor e maior fonte de lucro, é a nossa única fonte de lucro? Porque lutar para ganhar dinheiro, irmãos, é na verdade perder. Quando você luta para ter, você não está ganhando, você está perdendo. E é isso que Paulo está dizendo aqui, no versículo 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Vejam só, quem é esse cara aqui? É alguém que está ali desejoso de cada centavo, de cada moeda, e ele vai lutar para isso. Talvez você tenha alguns amigos muito bem de vida. Eu tenho alguns no meu convívio, algumas pessoas muito bem de vida. E é interessante você ver o processo. Pode ter a conta cheia, mas muitos deles estão no 3º, 4º casamento, filhos nas drogas, alcoólatras, ou então não querem mais saber de família, vivem, como eu conheço um caso em particular, vivem com prostitutas e pagam mulheres para satisfazerem sexualmente. Muito bem de vida. Viveram para isso. Estão lá, já perto dos seus 50 anos ou um pouquinho mais. Conseguiram o que queriam, lutaram para ter aquele dinheiro. E agora faz uma análise do todo. Ganharam ou perderam? Construíram ou destruíram? Cresceram? Não. Lutar para ganhar é perder. E a palavra tentação, quando ele fala aqui, cai em tentação, na verdade, a palavra na língua original quer dizer laço. São agarrados. Se deixam levar, é uma armadilha que foi colocada diante deles, e o cara foi lá, caiu. Perdem a paz. Eu estava outro dia conversando com um pastor amigo meu, que dizia que na igreja dele, ele andava perdendo muitos adolescentes quando entravam na faculdade. Perdiam a fé, saíam da igreja. Ele perguntou: e com você? Aí eu disse para ele: olha, comigo alguns casos que têm acontecido não é quando entra na faculdade, não, é quando sai e começa a ter o seu salário, o seu dinheiro, a sua independência, o seu carro. Alguns casos têm acontecido de pessoas que compram o seu carro e dirigem para bem longe da igreja, da comunhão dos irmãos. É o laço, é a independência completa de Deus e do irmão. Acham que estão ganhando, na verdade,
estão perdendo. Procuram o ganho e recebem a destruição. Percebam, irmãos, que é um processo, né? Isso não acontece de uma hora para outra. É como se fosse o leme do navio. Você muda o leme 1 centímetro aqui no Brasil, em vez de chegar na Europa, ele vai para a África, ou vice-versa. É um processo que vai afastando a pessoa de Deus. E aqui a gente vê muito bem isso, né? É o desejo descontrolado pelo mal, depois se transforma em queda na tentação, e depois vem mergulha, ou um mergulhar na ruína e na destruição. É ladeira abaixo. É só uma coisa que vai puxando a outra e vai levando a pessoa para a perda total. Agora é uma coisa doida, irmãos, porque a pessoa ela está financeiramente muito bem, mas a análise bíblica é: você está perdendo tudo. Lembra daquilo que Jesus Cristo escreve à igreja de Laodiceia? Vocês se gabam, porque diz: olha, temos tudo, somos abastados. Essa é a autoanálise. Jesus vira para aquela igreja e fala assim: mal sabe vocês que vocês estão na completa miséria. Na verdade, vocês estão nus. Porque naquilo que vocês têm colocado no coração, nada disso é riqueza de verdade. E é interessante que, nessa destruição, Paulo até diz a Timóteo, olha, no último versículo, no 10, muitos, e aqui algumas pessoas, luz aqui, né? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram. Na Bíblia a gente vê muito disso. Por exemplo, quando Natã, aquele profeta de Israel, no Israel antigo, vai conversar com Davi, percebam como essa questão da insatisfação é a tônica, é o que está regendo, não só a parábola contada por Natã, mas como a exortação posterior. Natã chega para Davi e conta a história de um homem que tinha um rebanho numeroso, vizinho de um homem muito pobre, que só tinha uma cordeirinha e a tratava como filha. E o homem rico, recebendo uma visita, em vez de matar um dos seus animais para fazer o banquete, rouba e mata a única cordeirinha que o seu vizinho tinha. O que é isso? Se não é uma história que fala a respeito de ganância, de desejar aquilo que é do outro, de não se sentir satisfeito, mesmo tendo muito. Será que era só uma parábola? Natã vira para Davi e fala assim: Davi, Deus, assim diz o Senhor, eu te pus sobre rei Israel, te dei riqueza, te dei mulheres, esposas, te dei tudo. E se você ainda achava que era pouco, eu poderia ter te dado muito mais, era só você pedir, e você foi lá desejar aquilo que era do outro. Porque o seu coração era tão insatisfeito. E esse é o grande problema, irmãos, que a nossa insatisfação, ela é como se fosse um buraco negro, um poço sem fundo. Nada é capaz de te satisfazer, nem tendo o que você acha que deseja, porque os seus desejos vão cada vez pulando de uma coisa para outra coisa, e você vai sempre mentalizando: a minha felicidade depende de ter isso ou de ter aquilo, mas quando isso ou aquilo é conseguido, a infelicidade ainda persiste, ainda está lá. Jesus contou a parábola lá em Lucas do rico insensato, um homem rico que teve uma grande colheita, e aí então não cabia nos seus celeiros, ele pensou consigo: vou destruir meus celeiros, construir celeiros maiores e colocar todo o meu mantimento cereal colhido, depois eu vou deitar, tomar um whiskyzinho, relaxar, porque a vida é isso aí. E Jesus disse: olha, louco este homem, porque amanhã pedirão a tua alma, e o que vai ser de tudo aquilo que você ajuntou? Se a sua riqueza depende do que você tem, e se Jesus te chama agora, o que você vai fazer com aquilo do qual você tem colocado o seu coração? Não vai servir para nada, porque Ele vai chamar você. Por isso, o seu coração, como sendo o seu Deus, apontando para onde está o seu Deus, não pode ser dinheiro, não pode ser pessoas, nem seu cônjuge, nem seus filhos.
nem seus pais, nem namorados ou namoradas, porque quando você for chamado, você vai ser chamado sozinho. Jesus também contou a história do rico e Lázaro, e olha que interessante, né? Hoje eu estava lendo essa história do rico e Lázaro. Jesus conta a história de um homem muito rico, em contraste a Lázaro, que era um mendigo. Nada a ver com Lázaro, irmão de Marta e Maria. É uma outra história que Jesus está contando. E aí uma nuance que eu não tinha parado para perceber no texto, que está lá em Lucas também, é que Lázaro era um mendigo que ficava aos portões, no portão da casa do homem rico. Quer dizer que ele passava todo dia por aquele homem, via a sua miséria, a sua necessidade, e tudo o que ele queria era continuar juntando as suas próprias riquezas, ignorando completamente as necessidades das pessoas que estavam à sua volta. E era dito também que nem as migalhas que caíam da mesa do rico estavam acessíveis a esse mendigo, estava acessível aos cachorros, mas não àquele mendigo. Quanto valor a gente coloca nas coisas materiais? Foi por 30 moedas que José foi vendido, por 30 moedas Jesus foi traído. Pensem na história de Judas em particular. Quanta felicidade aquele dinheiro trouxe. Ele não conseguiu nem gastar. O Evangelho nos conta que depois de Jesus ter morrido, ele atirou fora as moedas. Judas atirou fora as moedas e foi e se enforcou. Nenhuma felicidade. Paulo diz a Timóteo: algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé. Não tem como deixar também de pensar em Ananias e Safira, lá em Atos. Viram lá, Barnabé vendeu o campo, colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos, porque a igreja estava muito pobre. Olharam, olha só que beleza, vamos fazer uma coisa. Aliás, lembra que eu falei para vocês, a insatisfação, ela nunca está sozinha, ela vai estar sempre associada à necessidade de reconhecimento, associada à inveja, associada ao desejo pelo poder. A insatisfação, como eu disse, é um buraco sem fundo, é um poço sem fundo, um buraco negro. Ananias e Safira, então, mostra isso com muita propriedade, porque viram o quanto Barnabé foi honrado diante da igreja, e principalmente diante dos apóstolos por aquilo que ele fez. Então, eles venderam um campo também, como Barnabé, mas eles mentiram. Na verdade foi 100, mas a gente diz que foi 50. Ninguém pediu nada para eles. E mesmo que tivessem vendido, podiam ter muito bem, olha, a gente vendeu, metade está aqui, metade a gente entrega. Ou então não precisaria ter vendido, ninguém pediu nada, como eu disse, mas eles mentiram. Eles pegaram metade ou um pouco e disseram que aquilo era o valor total. Para quê? Para serem reconhecidos, para terem fama, para serem lá, igual havia sido Barnabé nos versículos anteriores. Mais uma vez, o resultado disso foi grande tristeza para eles e para toda a igreja, porque diz que toda a igreja ficou impactada com o ocorrido. Meus irmãos, o amor ao dinheiro sempre foi a destruição da igreja do Senhor. No século IV, quando a igreja cristã deixa de ser perseguida e se torna igreja estatal, quando o imperador, o chefe da perseguição, vira o patrocinador da igreja, quando os primeiros pastores e bispos se tornam funcionários públicos, em vez de viverem da oferta dos irmãos, conforme o que a Bíblia diz, quando o Estado começa a dar dinheiro para construir igrejas, irmãos, a igreja cristã começou a sua ladeira abaixo ali. Igreja não combina com amor ao dinheiro. Servo de Deus não combina com amor às coisas desse mundo. Nós precisamos viver satisfeitos com o que temos. E vejam, irmãos, isso não é a palavra para as pessoas, olha, isso aqui é só para quem ganha, sei lá, mais de 10 salários mínimos, quem ganha 10, menos de 10, não.
Amor ao dinheiro não tem classe social. Você pode amar o dinheiro ganhando um salário mínimo por mês, assim como você pode amar as riquezas sendo muito rico. Vira uma bola de neve porque o amor ao dinheiro faz com que você negocie os seus princípios. Eu vendo a minha fé se o dinheiro for alto. Isso me lembra uma história envolvendo Winston Churchill, a sua principal adversária política na época, em que ele disse para ela: você iria para a cama comigo por 1 milhão ou uma quantia ainda maior de dólares? Ela, defensora do capitalismo absurdo, disse: iria. Aí ele disse: então, e por $1 você iria para a cama comigo? Ela virou para ele e disse assim: você está pensando que eu sou o quê? Aí ele respondeu: o que você é eu já sei, agora é só uma questão de negociar valores. Muitas vezes nós estamos negociando a nossa fé e achamos que por muito pode, mas quem sabe por uma mentirinha não tem problema. Dizer que o chefe não está, rasurar um recibo, não dar uma nota ou não pedir uma nota. Será que nós não estamos negociando os nossos valores porque amamos o dinheiro? Será que não são as pequenas coisas que estão nos prendendo? Eu já disse isso algumas vezes, não é? Às vezes a gente acha que são só correntes pesadas e grossas que nos acorrentam. Você pode muito bem ser preso por correntes delicadas de ouro, gargantilhas. Aliás, até vi que hoje em dia a polícia não tem usado mais algema, né? Vocês viram, né? Eles usam lacre. Vira o camarada, aqueles lacres que você usa, né, de malote. Vira o camarada, põe as mãos para trás, põe o lacre, pronto, o cara não consegue sair. Você acha que é só corrente pesada que te prende? Coisas aparentemente inofensíveis e delicadas podem te prender de maneira ainda mais efetiva, porque você espera ser preso por uma corrente, mas você não espera ser preso por um cordãozinho delicado. Tantos cordãozinhos delicados estão se aproximando de nós e a gente cai no laço. Por isso que vocês vão ver que o amor ao dinheiro, ele não está sozinho, ele vem sempre associado com fraudes, divórcios, invejas, mentiras, suicídios, homicídios, guerras. O amor ao dinheiro faz tudo isso. E o pior de tudo, leva você, com toda a sua insatisfação, a ficar perdido por aí. É muito ruim você ver um crente quando você percebe que eles têm amado mais as riquezas do que Deus. Ele não para em lugar nenhum. Não digo que você não deve ser empreendedor. Claro que são duas coisas completamente diferentes. Não digo também que você não deve buscar mudar de profissão quando você percebe que o mercado de trabalho para você está esgotado. Não estou falando de nada disso. Mas eu estou falando daquele cara que qualquer oportunidade de enriquecimento rápido enche os seus olhos. Então hoje ele está aqui fazendo isso, amanhã ele está ali fazendo aquilo, amanhã ele está lá fazendo aquilo outro. Qualquer porta que apareça diante dele, que olha, pode ser que assim eu fique rico, ele está lá. Por isso que quando Paulo fala aqui, que eles andam descontrolados, desviaram-se, essa palavra aqui significa perambular, sem destino, sem governo, de maneira muito triste, trocam a fé pelo amor às coisas, ao dinheiro. Terminando, qual o resultado disso? Onde você vai parar numa situação dessa? O resultado disso, diz o texto, é dor, sofrimento, tristeza pessoal, sensação de estar incompleto. É assim que uma pessoa apaixonada pelas coisas materiais se sente. E Deus não quer isso para você. Eu já disse também algumas vezes
que é até compreensível que o ímpio age assim. É até compreensível quando você pega uma pessoa não crente e ela ama o dinheiro. Foi o Salmo 73 que foi lido aqui. Olha só como prosperam os ímpios. Se você não tem perspectiva de eternidade, se você não sabe que tem um Deus que cuida de você, se você não conhece que o que te aguarda são ruas de ouro, é óbvio que não literalmente, quando o Apocalipse fala em ruas de ouro, ele quer dizer a cidade da perfeição, da plena riqueza, em que você vai se sentir satisfeito. Se você não tem essa esperança e essa expectativa, no que você vai se agarrar? Você está perdido, você está no mar revolto, e aí você vai segurar em qualquer coisa que esteja à sua volta, e vai se abraçar nela e se atracar nela. É por isso que o ímpio troca a esposa por dinheiro, os filhos por dinheiro, troca a saúde pessoal por dinheiro, troca amizades por dinheiro, porque ele não tem esperança. Ele precisa daquilo, porque ele não tem mais nada no que se agarrar. E eu e você? E a gente que tem a certeza da vida eterna? E a gente que sabe que tudo isso é transitório? E que por mais que essas coisas daqui desse mundo sejam boas, elas são apenas migalhas do que teremos na eternidade. É lógico, é lícito, é coerente a gente que tenha o verdadeiro tesouro, como disse Jesus Cristo, ajuntai, pois, tesouro onde a traça e a ferrugem não corrói. É justo, é lícito, é lógico, é coerente que a gente que tem o verdadeiro tesouro, a maior de todas as pérolas, o terreno com tesouro escondido, troque tudo isso pelas migalhas que o mundo tanto ama, tanto se agarra nela. Isso não é lógico. E se você, meu irmão, minha irmã, está aí agarrado na mesma tábua de salvação que o ímpio, você deve estar sofrendo. Se você olha para coisas, quais que sejam elas, você deve estar sofrendo. Deixa eu contar uma experiência que aconteceu lá em casa essa semana. Uma das minhas filhas, não vou falar mais qual é, porque elas já cresceram o suficiente para se constrangerem. Uma das minhas filhas estava chorando copiosamente. Passou mais de 2 horas chorando. Filha, por que você está chorando? Porque eu estou triste, papai. Por que você está triste? Porque as minhas amigas na escola têm iPad e eu não tenho. E eu acho, pai, que elas são mais felizes do que eu por causa disso. Imaginem. E às vezes a gente que é pai fica com o coração doído, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou lá parcelar em 24 prestações um iPad para minha filha ser feliz. Não dá. Então nós temos que ensinar a felicidade e a satisfação aos nossos filhos também. Filha, olha o que é de fato a verdadeira riqueza, filha? Será que ter um iPad é ser rico? Vamos pensar no que a Bíblia fala. A primeira salvação, Jesus está com a gente, isso não tem preço. E não só isso, mas Deus deu muitas outras coisas. Deus deu papai e a mamãe com você, Deus te deu irmãs, saúde, Deus te deu uma escola para você estudar. Essas coisas todas são uma riqueza muito maior do que esse iPad, que esse tablet que as suas amigas têm. O que você tem que fazer agora, filha? Papai, eu acho que agora eu tenho que orar e confessar que eu estou invejando elas, não é? É, filha, é isso mesmo. A gente vai orar agora. Ela orou, eu orei. E depois ela me abraçou e disse: papai, muito obrigado pelo Senhor me ensinar o que é de fato riqueza. Insatisfação gera dor e sofrimento, desde as crianças.
talvez seja essa a sua condição hoje em dia, sofrendo por alguma coisa que você adoraria ter. Viva contente. Viva contente, porque a verdadeira riqueza é a piedade e não o dinheiro.